Shalom. Desejo a todos uma noite de paz. São agora 21 horas e 17 minutos, né? Aqui está uma temperatura maravilhosa. Até que enfim está chegando o friozinho aqui, né? Porque aqui é chamada terra fria, né? E até então eu não tinha podido ainda sentir o friozinho daqui. E eu chego a passar mal, né, no calor, não gosto. E então até o clima está ajudando, né? Porque eu fico mais tranquilo, eu fico melhor, sabe? Tudo está como nosso Pai deseja, né? Por isso eu agradeço a Ele todos os dias, né? Por todas as coisas, por tudo mesmo, né? Mesmo pelo que possa nos causar constrangimento, dor, ou até mesmo aflição, né? Como disse o Mashiach, que nós teríamos nos últimos dias. Mas isso eu até acho bom, pelo fato de que é uma comprovação, né, de que estamos realmente bem próximos do retorno do nosso Rei. Façamos uma oração, então. Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti pelo alimento que tive hoje para comer. Agradeço a Ti pelos irmãos que conversei durante o dia. Agradeço a Ti, Pai, pelo estudo que me destes. Agradeço a Ti, Pai, pelo entendimento que tem me dado. Agradeço a Ti, Pai, por a cada dia me ajudar a caminhar pelo menos 1 milímetro na estrada estreita. Agradeço a Ti, Pai, por estar defendendo a minha esposa e a todos aqueles que são seus. Agradeço a Ti, Pai, por estar nos livrando, né, do mal, assim como Yahushua HaMashiach pediu, né, em Yahuanã 17. Eu agradeço a Ti, Pai, por ter me chamado, por ter me aceito como filho, por ter me querido como filho. E peço a Ti, Pai, que continue nos livrando do mal, que nos dê coragem, que nos dê força, para que possamos lutar até o fim e vencer a batalha. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. O único mal do frio é que a gente acaba ficando com a garganta estranha. Mas tudo bem. Bom, meus irmãos, nós vamos então dar continuidade e finalizar, né, o nosso estudo sobre os redimidos passarão o milênio onde, né? Hoje nós vamos falar sobre o propósito do milênio, né? Então vejam, existe uma pergunta, né? Deixa eu tirar isso aqui. Existe uma pergunta que sempre surge, né, na mente daqueles que servem a Yahu, que é: que propósito tem Yahu, né, para estabelecer um reino na Terra? Principalmente aqueles, né, que vêm da cristandade mesmo, né, daqueles que são mais ligados a Roma, que pensam que iam para o céu, né? Esses se fazem muito essa pergunta, né? Eu nunca fiz essa pergunta porque eu já aprendi direto que eu não iria aos céus. Aliás, eu vou ser mais sincero, eu nem queria ir aos céus, né? Fazer o que no céu? Eu amo viver aqui. Eu fui feito para viver na Terra. Todo ser humano, né? O Pai criou o homem do barro, da lama, da terra,
porque ele é terra. Ele é para viver na terra. Mas tudo bem, vamos ver, segundo a palavra, qual o propósito real, né, do milênio. Então nós temos que entender o seguinte, que tão importante é que quando Hamashia, né, ensinou aos seus talmidins a orar, né, talmidins não, desculpem, talmidim, a orar, né, ele lhes indicou que eles deveriam pedir, né, que o reino de Yahu venha. Venha a nós o vosso reino. Né? Ou seja, que esse reino se estabeleça sobre toda a terra. Nós lemos em Matitiarro, Mateus 6,10, exatamente isso. Né? Ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As pessoas, até os católicos, né, oram o Pai Nosso. E talvez nem percebam que estão dizendo, venha o teu reino. Não estamos dizendo, vamos ao teu reino. Né? Mas a pergunta continua. Qual o objetivo de tal reino? Né? Grande maioria das pessoas, mesmo quando elas entendem que não irão ao céu, mas que elas ficarão na terra, que a terra será regenerada, etc., elas ainda continuam vendo isso, né, como se fosse o prêmio de Yahu aos justos. Mas aí vem a tal coisa, se os justos são justos, né, eles o são porque Yahu, em seu amor, os tem justificado, por intermédio do seu Espírito de Santidade. Sendo assim, meus irmãos, não parece lógico, né, um prêmio a algo que o próprio Hu nos ha dado. Mas bom é que a Hu, né, tem separado e justificado aos seus escolhidos, aos que ele chama. E os está preparando, né, para que através deles ele possa estabelecer, né, por intermédio de Hamashia, o seu reino nesse mundo. Nós temos que entender uma coisa: não é o reino para os justos. Ele está criando justos para o reino. Vocês me entendem? Por exemplo, se você for querer viver nos Estados Unidos da América, por exemplo, do Norte, e lá mesmo para morar e tudo, eles vão exigir que você conheça as leis, né? E que conheçam a Constituição dos Estados Unidos. Não é isso? A mesma coisa ocorre para que você possa viver no reino de Yahu estabelecido aqui na Terra. Só que, se você for para os Estados Unidos, você vai ter que estudar pra caramba. Para você ir para o reino, você vai estudar. Mas quem vai lhe dar o entendimento, quem vai lhe dar o que estudar e quem vai te dar a compreensão das coisas é o próprio Yahu. Ok? Falemos um pouquinho agora sobre a regeneração. Né? Observem, quando Yahushua prometeu aos seus apóstolos, né, dar-lhes o direito de sentarem-se sobre tronos, lhes disse que isso seria no tempo da regeneração, quando ele também, né, estaria sentado sobre seu trono, porque ele será o rei, ele governará durante 1000 anos toda a terra, todas as nações da terra. O emissário Kefa, Pedro, né, quando falava aos Yarudim, que hoje são conhecidos como judeus, acerca do regresso de Yahushua, lhes disse que isto seria no tempo da restauração de todas as coisas. Quer ver? Vamos ouvir aqui as palavras, né, de Kefa, em Atos 3, versículos 19 a 21, onde diz assim: arrependei-vos, pois,
e escutai ao chamado, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença de Yahu. E envie ele a Yahushua Hamashia, que já dantes foi pregado, o qual convém que a eternidade o contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Yahu falou pela boca de todos os seus profetas desde o princípio. Então, meus irmãos, esse é o propósito do reino milenar. A criação de Yahu foi contaminada pelo pecado do homem. Toda a criação tem sido alterada, né, em comparação com o seu estado original. Quer ver? Vamos voltar à palavra, vamos ver o que Yeshayahu, né, Isaías, nos diz no capítulo 24, versículos de 3 a 6. Ele diz assim: de todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque Yahu pronunciou esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Então aqui uma amostra, né, do que nós podemos esperar, do que nós podemos saber, né, do futuro muito próximo. Em todas as ordenações, né, a terra tem sido, né, contaminada. A obra de Yahu não é o que foi em seu estado original. Tudo bem que tudo isso que aconteceu desde a criação até o dia de hoje, até o dia final, já era planejado pelo próprio Yahu, né? Não é que ele perdeu o controle e a coisa ocorreu. Não, era para ser assim. Tá? E Yahu tem o propósito, né, de vir e viver entre os homens. Isso está lá em Apocalipse 21, 3. Mas aí surge a pergunta, né? Poderá Yahu, a divindade, né, estar em um mundo cheio de imundícia? Numa terra sem a beleza que lhe foi dada originalmente em sua criação? Lembre-se, em Gênesis nós vemos que todo fim da tarde o Pai passeava pela terra. Veja, é claro que não, né? Que ele não poderia viver hoje na terra poluída, destruída, do jeito que está. Então é necessário que ela seja, a terra, que ela seja restaurada. Aí quando isso ocorrer, então o Todo-Poderoso poderá colocar sua morada sobre este mundo. Isso vocês vão ver em Apocalipse 21, 1. Né, onde fala justamente já da terra restaurada e de Yahu vindo viver conosco para nos governar. Nós temos que entender que a terra será purificada plenamente em todos os níveis e em todos os aspectos. Primeiramente, durante o reino de Hamashia, os 1000 anos, né, o milênio, a terra recobrará sua condição original. Assim está escrito nas profecias do Taná. No aspecto físico, a terra tornará a ser como no princípio. Novamente, vamos recorrer a Yeshayahu, Isaías, no capítulo agora 35, versículos de 1 a 8, que diz assim: o deserto é um lugar solitário,
O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória de Ahu, o esplendor do nosso Ru. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sedes fortes, não temais, eis que o vosso Ru virá com vingança, com recompensa de Ahu. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então nós percebemos que será implantada a justiça sobre toda a terra. Vamos ler mais um pedacinho aqui de Yeshayahu, Isaías, no capítulo 2, de 1 a 4. Porque eis que Ru, Yahu dos exércitos, tirará de Arushalai e de Arudá o sustento e o apoio, a todo o sustento de pão e a todo o sustento de água. O poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente orador, e dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o espírito de Ahu, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor a Yahu. E deletar-se-á no temor de Ahu, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Percebem? Então, todos os povos da terra serão ensinados nos caminhos de Yahu. Aprenderão a servir e a honrar o Rei dos Reis. Em Zacarias 14:9, nós podemos ler o seguinte: Ei, Yahu será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Ru, e um será o seu nome. Isso, Zacarias 14:9. Agora vamos ler Zacarias 14, do versículo 16 ao 21. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Yarushalai subirão de ano em ano para adorar o Rei Yahu dos exércitos e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Yarushalai para adorar o Rei Yahu dos exércitos, para adorar o Rei, Yahu dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que Yahu ferirá os gentios, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações
que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade a Yahu. E as panelas na casa de Yahu serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Yahudá serão consagradas a Yahu dos exércitos. E todos os que sacrificam virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa de Yahu dos exércitos. Então nós temos que entender que todos os inimigos, serão postos sobre os pés de Yahu. Sendo que a última será a morte, o último inimigo. Shaul explica isso muito bem, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 25 a 28, onde ele diz assim: porque convém que reine, ele está falando de Yahushua, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que é de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahu seja tudo em todos. Ou seja, tudo foi sujeito a Yahushua. Ele vai pelejar contra os inimigos. Ele vai vencer todos os inimigos. E no momento que isso ocorrer, ele devolve o reino ao Pai. E aí, como está escrito, para que Yahu seja tudo em todos. Ou seja, porque aí nós estaremos vivendo na eternidade, a partir de Apocalipse 21, sob o reinado, sob o mandamento, sob a lei de Yahu. Isso é imprescindível. Observem, segundo Hassatã, com todos os seus seguidores, serão jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até é interessante, porque muitos dizem que Hassatã é o rei do inferno, Só que o inferno é o lago de fogo e enxofre. É a morte, é a sepultura, E aqui no caso a segunda morte. Ali serão destruídos também a besta e o falso profeta. Isso nós encontramos em Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10. Esses são os grandes inimigos aos quais o Rei dos Reis há de vencer definitivamente. Mesmo a morte deixará de existir e não haverá necessidade de sepulcros, que em todas as Bíblias está traduzido errado por inferno. Todos serão destruídos. Isso está em Apocalipse 20, 13 e 14. Também todos os humanos que não estão escritos no livro da vida. Isso acontecerá quando os 1000 anos estiverem cumpridos, ou seja, ao final do milênio. A destruição de todos os males é o ponto alto, vamos dizer assim, do processo de purificação da terra. Quando isso for realizado, então poderá se ver novos céus e nova terra. Ou seja, não é que vai ter uma terra novinha e um céu novo. A regeneração deste céu e dessa terra que já existem desde a sua criação. Essa estará em condições, vamos dizer assim, de receber sobre ela a morada de Yahu, que é o seu trono. Vamos dar uma olhada agora nos eventos que assinalam o princípio e o fim do milênio. Porque nós estamos vendo, embora rapidamente, mas para que possam ter uma noção. Muita gente não tem noção de nada disso. Então, o início, a marca, a chegada do anjo de Hu,
com uma corrente em sua mão com a qual prenderá o dragão, Hasatã, para que não continue a sua obra de destruição. Isso nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, 1 e 2, conforme já lemos na lição passada. A Escritura diz, né, que quando Yahushua retornar à terra, descerá com voz de arcanjo. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,16. Que quer dizer, o Mashiach de Yahu é aquele que tem autoridade total recebida de Hu, do próprio Yahu. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 6, nós lemos assim: E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito da morte, diz, e todos os anjos de Hu o adorem. Percebe? Pois virá também com o cetro de Yahu, que é o que eles chamam de cetro de ferro. E o Mashiach de Hu, o ser designado, né, para ressuscitar os santos mortos e transformar os santos vivos, né, fará o seu trabalho. O regresso de Yahushua à Terra marca o princípio desse período. O reino de 1000 anos. O reino de Yahu, por meio de seu Mashiach e seus remidos, para levar a cabo a regeneração de tudo. O final será quando tiver acabado com todo o império e todo o domínio. Nós podemos ler isso lá, como já lemos acima, em 1 Coríntios 15, 24 a 27. Uma vez concluída a obra de restauração, né, quando se haja vencido todos os inimigos, né, desde Hasatã até a todos os que o seguem e obedecem, então o reino será entregue novamente a Yahu. O Filho, que haverá sido o Rei dos Reis por 1000 anos, se submeterá à autoridade do Todo-Poderoso Yahu. Isso nós encontramos em 1 Coríntios 15, 28 e 24, que nós também lemos. Os últimos acontecimentos antes de entregar o reino serão a destruição total de todos os inimigos, como lemos em Apocalipse 20. Estes são os ensinos das Escrituras acerca do milênio. Existem muitos aspectos, né, que muita gente não aceita, pois tem a ideia de serem levados aos céus. Porém, meus irmãos, não sou eu que quero que seja assim, tá? A palavra nem menciona tal coisa. Esse ensino não aparece na palavra de Yahu. Principalmente quando fala, né, do tema do milênio. O tema do milênio e o da ida ao céu são totalmente incompatíveis, tá? Não tem nada a ver um com o outro. Eu espero, né, que Yahu siga dando-nos, né, entendimento para compreender a sua palavra, né? E como disse o emissário Yahu Hanan, né, que por ela creamos que Yahushua é o Mashiach de Hu, e que pela aliança renovada por ele, né, possamos obter a vida eterna. Eu espero que você que me ouve esteja incluído nesse plano de Yahu. Eu não quero o mal de ninguém. Mas nós temos que lembrar que existe apenas duas sementes, que é o joio e o trigo, e o joio jamais se tornará trigo, e o trigo jamais se tornará joio. Então aqui terminamos, meus irmãos, a segunda e última parte desse estudo rápido, né? Porque ele tem muito mais coisas. Querendo ter mais entendimento sobre isso, é só entrar em contato comigo, eu tenho outros estudos. Mas eu creio que para quem está sem saber o que vai acontecer, tanto a parte 1, que já foi gravada há algumas semanas, como a parte 2 agora, que é a sequência, né?
eu creio que dará para dar uma boa ideia do que nos aguarda o futuro bem próximo. Então, meus irmãos, eu me despeço, agradeço a todos que estiveram conosco nos ouvindo. Espero que sirva de edificação para aqueles que o Pai chamou. E espero realmente que sirva de tremor e temor para aqueles que não são chamados, porque o fim deles está próximo. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço a tudo. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu peço que, para todo aquele que for chamado, que a paz de Yahushua HaMashiach, aquela que ele nos deixou, não a do mundo, esteja sobre eles, e que não percam a esperança, não percam a fé se vocês a tiverem recebido do Pai, porque vai ser duro, mas como está escrito, o próprio HaMashiach disse, aquele que perseverar até o fim será redimido. Que assim seja em nome de Yahushua HaMashiach. Bom, meus irmãos, então, shalom, shalom. Beijo na testa, beijo no coração. Fui.